Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Gareth Williams, um mistério bem intenso. Os gatilhos do vídeo de hoje são asfixia, fetiches, bondagem, claustrofilia, que é o oposto de claustrofobia, ok? A pessoa gosta de lugares apertados, é o oposto de claustrofobia. Homofobia e possível conteúdo sexualmente explícito. Ok? Tipo, não é exatamente sexualmente explícito, mas a gente vai entrar em alguns assuntos que podem ser delicados. Se você não quer que crianças ouçam e etc, bota fone de ouvido. Você que decide, eu só tô avisando. Gareth Williams nasceu no dia 26 de setembro de 1978 no país de Gales. Ele tinha uma irmã mais nova e os dois eram super inteligentes. Sempre foram do tipo que aprendia tudo com facilidade. O Gareth, ele era bem mais introvertido, de exatas, aquele cara que sabia muito bem matemática, ciência, e ele também era mais quieto que a irmã. A irmã era bem mais social do que ele, mas os dois passavam bem mais tempo estudando do que qualquer coisa, os dois. O Gareth terminou o ensino médio mais cedo, ele se formou em matemática aos 17 anos de idade, ele chegou ao doutorado, mas desistiu na metade do doutorado porque ele recebeu uma oferta de emprego. Gareth foi chamado para trabalhar na base de comunicações inteligentes do Reino Unido. Sim, uma agência governamental especializada em comunicação, e ele trabalharia principalmente com códigos e programação de computadores. Incrível. A sua vida pessoal sempre foi bem privada, nós já vamos conversar mais sobre isso. Como vocês devem imaginar, uma pessoa que trabalha para a Segurança Nacional, trabalha em uma instituição governamental, ela não vai sair por aí contando a sua vida pessoal para todo mundo. Ela também não vai sair dizendo para todo mundo que trabalha numa instituição governamental que está ligada à Segurança Nacional, né? Outra coisa importante sobre o Gareth era que ele era muito saudável. Não só por conta do seu emprego, que oferecia treinamento de armas, ele era obrigado a ter um certo tempo de academia, realmente assim, aprender algumas coisas de defesa pessoal, ambiente considerado de risco até certo ponto, então ele era obrigado a ter essas aulas de tipo de defesa pessoal, mas ele também adorava maratonas, circuitos, bicicleta, natação, corrida, esse tipo de coisa. Ele participava de vários eventos, ele praticava todos esses esportes e ele gostava muito disso. Tem várias fotos dele na internet simplesmente pedalando, maratonas gigantes assim, sabe, quando as pessoas passam 5 horas pedalando. Ele adorava fazer essas coisas. Bom, perto dos seus 28 anos de idade, ele decidiu sair desse emprego na sede de comunicações e ir para Londres, onde ele trabalharia para o MI6, um grupo de inteligência secreta britânica focada em crimes de terrorismo e cyberterrorismo. O Gareth agora era praticamente um agente secreto, um James Bond da vida real. Ele foi morar em um apartamento de 2 andares, um loft, né, de 2 andares, pré-aprovado, pelo que eu entendi, pelo governo e tal. Não era monitorado nem nada disso. Tem muitos lugares que falam que o lugar era monitorado 24 horas pela agência do governo e tal, mas isso não é verdade. Só era pré-aprovado. Você trabalha pra nós, você mora nessa rua porque é mais próximo do trabalho, transporte e tal. E trabalhando pro governo você ganha vários benefícios. Bom, enquanto ele trabalhou pro MI6, o Gareth mencionou pra irmã, e os dois eram bem unidos, isso também é importante. Os dois se falavam assim toda semana, se viam todo mês, gostavam de se manter em contato. Ele disse pra irmã que no MI6 ele não se dava bem com alguns dos seus colegas e sentia que tinha uma fricção, assim, ele não se dava bem com a maioria dos colegas e por isso ele queria voltar pro seu antigo emprego na sede de comunicações. Agora, eu não tô aqui pra assumir a identidade de ninguém, nem a sexualidade de ninguém, mas a gente vai falar mais sobre certas coisas quando a gente chegar na cena do crime. E acredita-se que o Gareth era um homem homossexual. Ok, nada de errado com isso. A gente tem todas essas evidências de que ele gostava de shows de drag queens, ele gostava de bares pro público LGBTQ+. E eu acho que talvez esses seus colegas tenham percebido isso e o discriminavam nesse sentido, sabe? A ideia que a gente tem aqui é que ele realmente sofria um pouco com isso, tinha um julgamento dos colegas. É um ambiente de trabalho, eu imagino, bem masculino, trabalhar para uma agência secreta do governo e etc. Faz sentido, né? A gente não tem provas disso, não temos provas, é só uma suposição, mas faz sentido que isso estivesse acontecendo, infelizmente. Bom, uma semana antes do dia que ele voltaria a trabalhar para a sede de comunicações, Gareth Williams, de 31 anos de idade, foi encontrado morto. Não só morto, ele estava dentro de uma mala e essa mala havia sido trancada com um cadeado. Lá pro dia 8 de agosto de 2010, a irmã dele estava há dias telefonando, mandando mensagens e ele simplesmente não respondia.
Ela ficou tão preocupada que telefonou pro trabalho dele e os colegas disseram pra ela que o Gareth não aparecia pro trabalho desde o dia 31 de julho. Mais de uma semana. E ninguém tinha decidido ver como ele estava. Ninguém foi até a casa dele, bater na porta, ligar pra ele, ninguém se importou. Isso já foi bem suspeito e eu quero que vocês guardem essa informação pra depois. Os colegas também mencionaram que ele tinha 2 reuniões importantíssimas naquela semana e simplesmente não apareceu. O pessoal ignorou isso, o pessoal não tava nem aí. É muito estranho. Foi só no dia 16 de agosto de 2010 que a polícia foi até o apartamento. O lugar estava um pouquinho bagunçado, mas nada que indicasse roubo ou invasão, nada que indicasse que uma pessoa estranha esteve na casa. Nenhum objeto tinha sido levado. Algumas coisas estranhas podiam ser vistas logo de início, coisas como uma peruca vermelha na cadeira da sala de jantar e o fato do termostato estar no máximo. O apartamento estava muito quente. Também estranho era o fato de que o notebook dele e outros aparelhos que ele usava para trabalhar estavam espalhados no chão da sala. Mas ok, no andar de cima tudo parecia estar bem, o cobertor dele estava jogado no chão do quarto, mas ninguém levou isso muito a sério até que os policiais chegaram no banheiro. Dentro da banheira havia uma mala de academia vermelha, grande, fechada com um cadeado. A mala era grande o suficiente para caber um corpo, então eles quebraram o cadeado e abriram a mala. E lá estava o Gareth. Ele estava totalmente nu e o corpo já havia se decomposto bastante por causa do calor dentro do apartamento. E embaixo do corpo, dentro da mala, estava a chave do cadeado. Todos esses itens foram levados ao laboratório. Gareth foi obviamente levado para uma necrópsia e todo o apartamento foi vasculhado. Vamos começar então pelo banheiro, onde estava a mala. No chão do banheiro havia uma amostra de sêmen. Foi confirmado que essa amostra pertencia ao Gareth. Mas, tirando isso, não tinha mais nada lá e isso era muito estranho. Não tinha nenhuma outra impressão digital. Não tinha saliva na pia do banheiro, por exemplo, onde é muito comum encontrar amostras de saliva. Não tinha. Não tinha impressão digital na borda da banheira, o que poderia indicar que o Gareth sentou na mala ou alguém o apoiou ali. Não tinha nenhuma marca, não tinha nenhum cílio, não tinha nenhum fio de cabelo. Muito estranho, muito estranho. Nem no vaso sanitário eles encontraram DNA. Algumas fontes, como eu disse, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra nesse caso. Algumas fontes dizem que no zíper da mala e no cadeado havia DNA de uma pessoa desconhecida. Outras fontes dizem que não havia DNA nenhum. Ainda no andar de cima havia um guarda-roupa cheias de roupas de grife femininas. A gente junta isso com a peruca vermelha na sala de estar e eu acho que a gente consegue montar um quebra-cabeça bacana. Aqui. No andar de baixo, na cozinha, havia uma toalha. Essa toalha era verde e nela havia sêmen. O sêmen encontrado nessa toalha era de uma pessoa desconhecida. Algumas fontes dizem que isso não é verdade, que não havia sêmen na cozinha, mas mesmo sem essa amostra de sêmen, que podia indicar que teve outro homem presente no apartamento, né? Eu acho que dá pra concluir que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa sexual estava acontecendo. Bom, outra evidência importante, antes que eu passe dos limites aqui, os eletrônicos foram levados para análise e todos os dados dos computadores foram deletados, com exceção dos arquivos de trabalho do Gareth. No seu celular havia 2 chips, mas eu não vi porque isso era importante, não sei se ele não usava 2 chips de celular antes de morrer, mas parece que isso era importante, tinha 2 chips no celular dele. E o histórico de pesquisas no celular, porque no computador tinha sido apagado. O histórico de pesquisas indicava que ele vinha pesquisando sobre bondagem e outros fetiches envolvendo constrição e lugares apertados. Como eu disse, claustrofilia, que é a ideia de que a pessoa gosta de ficar em lugares apertados. Vizinhos também foram entrevistados e mencionaram que já tiveram que ajudar o Gareth antes a sair de algemas ou coisas assim, porque ele havia se prendido por acidente e não conseguia se soltar. Vizinhos disseram que já ouviram ele pedindo por socorro, entraram no apartamento e o encontraram preso por algemas em algum lugar da casa. Um pouquinho embaraçoso, mas acontece. Por fim, havia imagens de câmeras de segurança dele naquele dia, andando por aí sozinho. E calmo, ele não parecia preocupado com nada. Essas são todas as pistas. Isso é tudo que a gente tem. A causa da morte foi considerada inconclusiva.
Acredita-se que foi sufocamento pelo simples fato dele estar dentro da mala, dentro daquela mala por um longo período de tempo. Era uma mala impermeável, depois de alguns minutos o oxigênio acabaria lá dentro. Ele não tinha nenhum ferimento intenso que indicasse violência, não tinha DNA estranho no seu corpo, nenhuma droga, nenhuma substância tóxica. É um mistério. Bom, como o Gareth era basicamente um agente secreto, o seu caso é muito importante. Essas informações precisavam ser mantidas confidenciais. Não foi permitido que os detetives da polícia investigassem os arquivos de trabalho do Gareth e as relações de trabalho dele, o que é bem suspeito. Os policiais não podiam investigar o caso como eles normalmente fariam, entrevistando todos os colegas de trabalho, investigando onde o Gareth esteve nas semanas antes da sua morte, porque eles não podiam ver o que ele fazia pelo seu trabalho. Alguns objetos que estavam na casa e também no seu escritório foram confiscados pela agência e mantidos em sigilo também. É isso que a gente tem. Vamos lá então. A primeira teoria que surgiu foi que ele fez isso sozinho. Ninguém vai me convencer disso. Acreditem ou não, investigadores tentaram burlar as leis da física e tentar se trancar dentro de uma mala igual àquela, com um cadeado e tudo, dentro de uma banheira, para ver se isso era possível. E obviamente não é possível. Depois de fechar a mala, ele não tinha como fechar o cadeado. Dizem que tem gente que consegue fazer isso, pessoas que são realmente treinadas em escapismo e tal, mas eu não acredito. Não sei como isso seria possível, gente. Como é que uma pessoa consegue fechar um cadeado quando ela já está dentro da mala, a mala está fechada, o zíper está fechado e aí o cadeado está prendendo os dois zíperes? Como é que a pessoa consegue usar as mãos e trancar esse cadeado do lado de dentro? Tudo aqui, de acordo com a maioria dos investigadores e até a perita que examinou o corpo, tudo aqui indica homicídio. Desde o banheiro limpo até o termostato no máximo, o cadeado trancado. Algumas pessoas sugerem que o assassino poderia estar planejando voltar e buscar a mala e aí enterrá-la em algum lugar após alguns dias, esperando que a decomposição evoluísse bastante a ponto do corpo não ser reconhecido, que é bem inteligente, né? Uma coisa que realmente poderia estar na mente do assassino, ele poderia estar planejando voltar. Como eu mencionei, a perita que examinou o corpo, ela também examinou toda a mala no geral, e ela acreditava que foi movida pra dentro da banheira depois que o Gareth entrou nela, e não que ele entrou lá por conta própria na banheira. Mas, considerando que ele não tem nenhum ferimento e ele provavelmente morreu depois de entrar na mala, provavelmente, isso é uma coisa também que a gente não tem certeza, mas acredita que ele faleceu depois de entrar na mala. Muita gente acha que ele entrou lá por conta própria e ele já estava na banheira quando isso aconteceu. Bom, essas agências e inteligências para as quais ele trabalhou pareciam não querer de maneira nenhuma indicar a possibilidade de um encontro sexual ou de um acidente durante o ato sexual. Talvez porque isso seria um pouco humilhante para eles, eu não sei. Eu realmente não faço ideia do motivo deles estarem fortemente não querendo usar a sexualidade dele como um ponto importante nesse caso. E eu acho que é um ponto importante no caso. O cara tava pelado dentro da mala, entendeu? Acredita-se também que esse mistério nunca vai ser solucionado publicamente. Tipo, uma resposta nunca será publicada, principalmente por causa das ligações do Gareth com o governo. Muitas pessoas têm teorias envolvendo máfia, agentes secretos, entidades governamentais e, é claro, fetiches sexuais, que podem acabar dando errado, podem gerar acidentes. Claro que existe a possibilidade de um grupo terrorista que ele vinha investigando no seu trabalho ter descoberto onde ele vivia, o seduzido com essa ideia de um encontro sexual, com essas coisas que ele estava interessado, trancado ele na mala, um homem bacana o seduziu, o trancou na mala e o abandonou lá pra morrer. É claro, existe essa possibilidade. Uma teoria também que eu vi é que os seus colegas poderiam estar envolvidos, porque é algo que foi muito esquisito. O cara faltou uma semana de trabalho, o cara tava desaparecido praticamente. A pessoa ficou uma semana sem responder nenhuma ligação telefônica, sem aparecer no trabalho, sem, sabe, tu batia na porta da pessoa, ele não atendia. Isso indica que a pessoa desapareceu, de certa maneira, né? Colegas não comentaram nada, reagiram. A irmã teve que procurar pelo Gareth e ligar pro trabalho dele pra perguntar onde é que ele tava, e eles disseram que não sabiam onde ele estava. Então a teoria aqui é de que esses colegas poderiam estar envolvidos nesse caso, um ou outro, e eles estavam se protegendo. Eles sabiam que o Gareth estava morto e simplesmente não avisaram ninguém. Como eu disse, eles trabalhavam pro governo, eles eram pessoas inteligentes, eles podiam muito bem ter ligado o termostato para que a decomposição acelerasse e planejavam, alguns dias depois, fingir que iam ver como ele estava, pegar a mala, enterrar o corpo e dizer que não tinha ninguém em casa, que o Gareth desapareceu. E aí, comunicar o desaparecimento dele. É inteligente,
é um plano que uma pessoa que conhece casos criminais e conhece a decomposição e etc. conseguiria criar, né, na sua mente. Então, é mais um motivo pelo qual provavelmente, se eles descobriram algo assim, provavelmente nunca vai ser publicado, porque pode fazer mal para a reputação da agência, no geral. O que vocês acham? Me digam qualquer teoria que vocês tenham, se vocês encontraram outras teorias online, me digam o que vocês acham. Foram anos de investigação desde 2010 e nada até agora, só todas essas pequenas evidências. Esse vídeo fica por aqui. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Como sempre, se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix vai estar passando aqui embaixo. E se você não gostaria de mandar Pix, mas gostaria de usar o cartão de crédito ou o Mercado Pago, você pode mandar um valeu, que é a gorjeta do coraçãozinho, ou você pode se tornar membro. Muito obrigada, Isabela Monteiro, Tami SJ Cloud e Tai, por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada de verdade pelo apoio de vocês. Redes sociais vão estar na descrição e o canal de vlogs vai estar aparecendo aqui do meu lado. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!